Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso segundo vídeo na série sobre cinética química, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, bem como sobre como a gente pode tratar, a partir dos dados experimentais, de deduzir as leis de velocidades das reações, assim como da determinação teórica da lei de velocidade de reações elementares a partir da lei de ação das massas. Bora para o conteúdo? E no nosso vídeo anterior do tópico de cinética química, nós tratamos das condições gerais e das condições específicas para a ocorrência de uma reação química, que se referiam à necessidade de haver contato entre os reagentes, o que microscopicamente significa que deveriam haver colisões entre as partículas, sejam átomos, moléculas ou íons dos reagentes, e que essas colisões deveriam ter orientação favorável e energia suficiente para romper as ligações químicas presentes nos reagentes. Também a necessidade de haver afinidade química entre os reagentes. Para que ocorra uma reação química, então, deve haver colisão entre as moléculas e essa colisão deve ter orientação favorável. Então a colisão precisa acontecer com a orientação das moléculas de um modo tal que quebre as ligações necessárias nos reagentes para formar os produtos e deve ter também energia suficiente. Algumas questões importantes associadas à cinética química, velocidade das reações e a ocorrência da reação química é que para que uma reação química ocorra, é necessário que seja formado o chamado complexo ativado, o estado de maior energia ao longo do processo de uma reação química, onde as ligações entre as moléculas dos reagentes estarão parcialmente rompidas, estarão em processo de ruptura, e as ligações entre os produtos estarão começando a se formar. Essa energia entre a energia dos reagentes e a energia do complexo ativado é chamada de energia de ativação, e a reação química só acontecerá se houverem moléculas com energia suficiente para formar o complexo ativado, moléculas que tenham a energia necessária para ativar a reação química. E neste vídeo agora, nós vamos tratar de alguns fatores que vão influenciar nessa taxa de desenvolvimento da reação, que são a natureza dos reagentes envolvidos, a superfície de contato, macroscópica mesmo, entre as porções, entre as parcelas da matéria desses reagentes. Algumas reações químicas se dão de maneira muito mais rápida na presença da luz e de eletricidade, a concentração ou a pressão dos reagentes em questão, a temperatura na qual ocorre o processo ou a presença de catalisadores ou inibidores. Do ponto de vista da natureza dos reagentes, quanto maior for o número de ligações químicas que precisam ser rompidas, ou quanto mais fortes forem essas ligações que precisam ser rompidas, para que os reagentes possam formar o complexo ativado e posteriormente se converter em produtos, mais lenta vai ser a reação química. E vice-versa, se eu tiver que romper poucas ligações químicas ou tiver que romper ligações químicas fracas, a reação seria mais rápida também. E normalmente reações orgânicas, que envolvem moléculas grandes, com uma série de ligações covalentes, são mais lentas do que reações inorgânicas, que acabam muitas vezes acontecendo com os íons já disponíveis e dissociados no meio aquoso. Deste modo, uma reação como a neutralização do ácido clorídrico em solução aquosa, com a soda cáustica também em solução aquosa, como a gente vê acontecendo no vídeo recente aqui do canal sobre a técnica da volumetria, da titulação, esse tipo de ligação é praticamente instantânea, é muito rápida, mesmo na temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Mal eu coloco os reagentes em contato e já são formados os produtos, já acontece a neutralização entre ácido e base. Por outro lado, uma reação orgânica, que aqui eu coloco como a reação de combustão ou oxidação do gás metano, que é a sua reação com gás oxigênio para formar gás carbônico e vapor de água, na temperatura ambiente, a 20 graus Celsius, essa reação é muito lenta, dado que pouquíssimas moléculas desses reagentes terão a energia necessária para formar o complexo ativado, para ativar a reação química. Um outro exemplo do tipo, que talvez a gente consiga enxergar com mais viabilidade, é se eu corto uma maçã ou uma batata e deixo exposta ao oxigênio do ar. Em algum tempo acontecerá a oxidação do material orgânico na superfície desses alimentos.
E a gente observa que acontece uma reação química pela mudança de cor. Só que esse tipo de reação é bem mais lenta do que a reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então a natureza dos reagentes influencia na velocidade da reação. Mas é um fator que nós não podemos controlar. Aqueles reagentes têm uma certa velocidade para reagir entre si. Outros reagentes terão uma velocidade maior. Então essa questão da natureza dos reagentes, se eu quero fazer uma determinada reação química, é um fator que a gente não tem lá muito controle, mas que a gente pode prever se ela será mais rápida ou mais lenta. Um outro fator fundamental, que esse sim a gente consegue controlar para uma mesma reação química, é a relação entre as superfícies de contato entre os reagentes. Quanto maior for a superfície de contato, a área que efetivamente estará exposta entre os reagentes participantes da reação, maior será a taxa de desenvolvimento da reação, a velocidade desse processo. E vice-versa também. Se a área de contato for muito pequena, a velocidade da reação será muito lenta. E um exemplo aqui é a reação de ferro com gás oxigênio. Mesmo que eu eleve a temperatura, dando energia para que a reação seja ativada para os reagentes, se eu pego ferro em barra, um prego ou uma ferramenta, para reagir com o oxigênio da atmosfera, essa reação é muito lenta, a gente não observa essa transformação acontecer muito rapidamente. Isso porque os átomos de ferro que terão a capacidade de reagir por esse processo são apenas os átomos de ferro da superfície do material. O interior da barra de ferro, do prego ou da ferramenta não estão expostos ao oxigênio do ar, então vão demorar um tantinho para reagir. Por outro lado, se eu pego uma porção de ferro, como por exemplo a gente encontra na palha de aço que a gente usa na cozinha, que tem uma superfície de contato com o oxigênio muito maior do que aquela que está na barra de ferro, essa reação é muito mais rápida, já que o contato microscópico entre as moléculas de oxigênio e os átomos de ferro da superfície da palha de aço é muito mais efetivo, já que a área superficial da palha de aço é muito maior do que se eu pegar a mesma quantidade de ferro em uma barra. Um outro exemplo aqui relacionado à superfície de contato tem a ver com a conservação dos alimentos. Se eu tiver carne moída ou uma carne em peça, considerando todas as outras condições, como principalmente a temperatura, correspondentes nos dois casos, qual será que vai degradar mais rápido? A carne moída ou a carne em peça? Outro fator que pode acelerar determinadas reações químicas, e aí no caso isso é específico para essas reações químicas, é a presença de luz ou eletricidade. Então algumas reações químicas são ativadas por luz ou por eletricidade, como por exemplo a reação entre gás hidrogênio e gás cloro. Se eu estiver em um ambiente fechado que não permite a entrada de luz, essa reação é muito lenta. Demora muito para acontecer, mas se eu permito que entre luz no meu sistema, essa reação fica muito mais rápida, como a gente pode ver nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui para você. Já a reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio na temperatura ambiente, sem eu colocar uma chama, um fogo ali para ativar essa reação, ela é muito lenta se ela não estiver na presença de uma fagulha elétrica, por exemplo. Mas se eu permitir que uma fagulha elétrica entre em contato com o sistema, essa reação acontece de maneira bem rápida. Outro fator que a gente pode controlar e que influencia muito na taxa de desenvolvimento de uma reação química é a concentração dos reagentes que estão ali presentes. Se eu tiver uma reação química entre essas moleculinhas aqui azuis e as vermelhas, onde eu tenho uma concentração muito baixa, poucas moléculas azuis e poucas moléculas vermelhas por unidade de volume do sistema. Essa reação será muito mais lenta do que se eu tentar fazer a mesma reação com mais moléculas dos reagentes por unidade de volume. E este fator está intrinsecamente relacionado com o fato de que para acontecer reação química tem que haver colisão entre as moléculas reagentes. Se eu tenho mais moléculas por unidade de volume, a probabilidade de acontecer uma colisão com orientação adequada e energia suficiente é maior do que se eu tiver menos moléculas por unidade de volume. Um outro fator análogo, que basicamente tem a mesma relação, especialmente para reações envolvendo gases, é o fator da pressão. Se a pressão for muito baixa, a probabilidade de haver uma colisão efetiva entre as moléculas que gere uma reação química é menor do que se eu tiver uma pressão alta. Mais um fator determinante e que a gente consegue controlar para a taxa de desenvolvimento, para a velocidade de uma reação química, é o fator da temperatura.
Fator este que está associado diretamente às colisões entre as moléculas terem energia suficiente para romper as ligações dos reagentes. E a temperatura vai acelerar o desenvolvimento de uma reação química, seja para uma reação exotérmica, aquela que libera energia na forma de calor a pressão constante, seja por uma reação endotérmica, aquela que absorve energia na forma de calor a pressão constante. Isso porque, a uma maior temperatura, eu tenho mais moléculas naquele sistema com energia cinética suficiente para formar o complexo ativado. Se nós usarmos um pouco a imaginação e tentarmos pensar em como as moléculas estão se movendo dentro de um sistema onde vai ocorrer uma reação química, não é de se esperar que as moléculas tenham todas a mesma velocidade dentro de um sistema. A temperatura está associada à energia cinética média das moléculas, e não é a energia cinética de cada uma das moléculas que estão ali presentes. O que quer dizer que dentro de um sistema a uma dada temperatura, eu terei certamente moléculas que tenham menos energia cinética, que estejam mais lentinhas, com uma menor velocidade, e eu terei também moléculas que têm uma maior energia cinética, que têm uma maior velocidade. As moléculas que conseguirão efetuar colisões com energia suficiente para quebrar as ligações químicas dos reagentes são as moléculas com mais energia cinética, com maior velocidade. Então, a uma dada temperatura, aquelas moléculas que vão conseguir reagir de início são as moléculas mais rápidas, com maior energia cinética. E as moléculas mais lentinhas não vão conseguir formar o complexo ativado, não vão conseguir quebrar a ligação entre os reagentes. Se eu aumento a temperatura, o que acontece é que a energia cinética média das moléculas fica um pouco mais alta. Isso não quer dizer que todas as moléculas terão uma velocidade muito alta, uma energia cinética suficiente para ativar a reação química. Mas a distribuição da energia cinética em torno dessa velocidade média fará com que mais moléculas, um número maior de moléculas, tenham energia cinética suficiente para quebrar as ligações dos reagentes e formar o complexo ativado. Então, temperatura mais alta favorece a formação do complexo ativado e favorece, portanto, a taxa de desenvolvimento da reação química, deixa a reação química mais rápida. E a gente usa dessa influência na taxa de desenvolvimento das reações químicas no nosso dia a dia. Se a gente quer que um feijão ou uma comida qualquer cozinhe mais rápido, a gente quer aumentar a velocidade das reações químicas que envolvem a quebra de algumas ligações na comida crua. E para que essas reações sejam mais rápidas, é melhor que as temperaturas sejam mais altas. Daí a gente usa a panela de pressão ao invés da panela normal para cozinhar. Já que quando a pressão é mais alta, a temperatura de ebulição da água fica maior. Como a gente pode entender a partir do tópico de deslocamento de equilíbrio químico, que já tem vídeo aqui no canal. Por outro lado, como a gente quer que a nossa comida dure mais, a gente quer que a taxa de desenvolvimento das reações de degradação desses alimentos sejam mais baixas, não é? Por isso que a gente guarda eles na geladeira ao invés de deixar na temperatura ambiente. E se a gente colocar no congelador, tem ainda um outro fator. A água presente nos alimentos vai congelar, vai ficar sólida, dificultando ainda mais o movimento das moléculas e, consequentemente, as suas colisões, o que vai atrasar ainda mais essas reações químicas. Então, resumindo, com temperaturas mais altas, a energia cinética média das moléculas é maior e eu tenho mais moléculas com energia suficiente para ativar a reação com a energia de ativação. Com temperaturas mais baixas, a energia cinética média é menor e eu tenho menos moléculas com energia suficiente para ativar a reação química. Temperatura mais alta, reações mais rápidas, temperatura mais baixa, reações mais lentas. E um outro fator que influencia na taxa de desenvolvimento da reação química e que a gente também consegue controlar é a presença de catalisadores. E o efeito que um catalisador tem sobre uma reação química é mudar o seu caminho, mudar o processo como ele ocorre, diminuindo dessa forma a energia necessária para formar o complexo ativado, a energia de ativação da reação química. Então, seja uma reação endotérmica ou exotérmica, o catalisador serve para diminuir a energia do complexo ativado e, consequentemente, a energia de ativação da reação química, a diferença entre a energia dos reagentes e a energia do complexo ativado. O catalisador
não influencia na energia dos reagentes e nem na energia dos produtos. Consequentemente, não muda o ΔH, a variação de entalpia da reação. O catalisador também não aparece na equação química de uma reação, já que numa reação química, o que vai acontecer com ele é que ele será inicialmente consumido para formar o complexo ativado e depois produzido novamente, regenerado. A mesma quantidade que consumiu será restituída ao sistema. Deste modo, na equação química geral do processo, ele nem aparece, sendo às vezes colocado aqui em cima da seta da reação, para representar que no balanço geral ele não é nem produzido e nem consumido, mas que ele participa sim dessa reação química, diminuindo sua energia de ativação, a energia necessária para formar o complexo ativado. E alguns exemplos comuns de catalisadores são algumas superfícies de metais, que acabam doando elétrons para as ligações químicas, aumentando muito a densidade de elétrons sobre aqueles dois átomos que participam de ligações, facilitando então a reação pela colisão dessa molécula com a molécula do outro reagente. Alguns catalisadores também têm um efeito meio que de prender uma das moléculas, facilitando a colisão. É mais ou menos como numa briga injusta, onde um segura e o outro bate. E outros exemplos de catalisadores que estão funcionando agora mesmo aí dentro do seu corpo são as enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos. Elas aceleram reações químicas que levariam muito tempo para acontecer se não tivesse esses catalisadores ali, permitindo uma série de reações biológicas que não aconteceriam se não fossem essas enzimas. Ou, na verdade, aconteceriam depois de muito tempo, o que seria inviável para o desenvolvimento da vida. Então o catalisador não altera quem são os reagentes e quem são os produtos formados. Também não altera a energia desses reagentes e desses produtos, portanto não alterando a energia liberada ou a energia absorvida em uma reação química. O catalisador não é nem produzido nem consumido. A sua quantidade em uma reação química se mantém constante ao longo da reação. O que um catalisador faz é mudar o caminho, como se fosse encontrar um atalho para essa reação química acontecer, diminuindo sua energia de ativação e por isso aumentando a sua velocidade. Parecido com os catalisadores, só que tendo o efeito contrário, nós temos os inibidores. Um inibidor é uma substância que participa também da formação do complexo ativado, mas ao invés de ajudando, de facilitando, dificultando a formação do complexo ativado, aumentando a energia de ativação. Então, se a reação original se dá com uma certa energia de ativação, a reação na presença do inibidor se dá com uma energia de ativação mais alta, tornando mais difícil a reação acontecer e mais lenta. E um exemplo cotidiano de inibidores são alguns conservantes utilizados para aumentar a duração de algum alimento. Na degradação dos alimentos, nós queremos que a taxa de desenvolvimento, que a velocidade seja lenta, então as substâncias inibidores podem cumprir um papel importante nesse sentido. Assim como os catalisadores, os inibidores não são consumidos e nem produzidos na reação química. O tanto deles que é consumido na formação do complexo ativado é regenerado após a formação dos produtos. E um outro exemplo de inibidor é a presença do cátion hidrônio, aquele cátion que é liberado pelas substâncias ácidas ao reagir com a água. E esse cátion funciona como inibidor numa reação que é espontânea, que é a degradação do peróxido de hidrogênio, H2O2, que está presente na água oxigenada, que espontaneamente tende a formar água e gás oxigênio. Mas se a gente vai comprar um frasco de água oxigenada na farmácia, a gente espera que tenha H2O2 e não água e gás oxigênio. Então a gente quer que essa reação seja lenta, que a água oxigenada dure na prateleira por um tempo suficiente para vender e para a gente consumir. Então, se eu deixar o meio um pouco ácido, com mais H3O+, eu consigo inibir essa decomposição que é espontânea do peróxido de hidrogênio na água oxigenada. Tá, mas nós já aprendemos a calcular a taxa de desenvolvimento de uma reação a partir da variação das concentrações dos reagentes e dos produtos. Já analisamos isso tanto do ponto de vista dos dados apresentados em tabelas para concentração em função do tempo, como do ponto de vista gráfico. Do mesmo jeito que a gente faz lá em cinemática na física, para calcular a velocidade. A gente consegue a velocidade fazendo delta concentração por delta t, tanto na tabela como no gráfico, delta concentração por delta t também. Só que do mesmo jeito lá na física, a gente queria as leis de Newton para entender o que influencia na velocidade de um movimento. Aqui na química também, a gente precisou desenvolver leis que permitissem que a gente quantificasse, pudesse prever a velocidade de uma reação química
a partir das informações que a gente tem do sistema, sua temperatura, as concentrações dos reagentes e assim por diante. E nós vamos investigar isso aqui a partir da chamada lei de ação das massas. Como as massas de reagentes, representadas ali por suas concentrações, influenciam na velocidade de uma reação química. E nós vamos focar então na contribuição de dois químicos noruegueses, o Cato Maximilian Goldberg e o Peter Wash. E dito de uma maneira geral, para a gente conceituar aqui essa ideia, o que a lei de ação das massas vai dizer é que a cada temperatura, a taxa de desenvolvimento, a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes, elevadas a expoentes determinados experimentalmente. Ou seja, a TD, a taxa de desenvolvimento da reação, será igual à concentração de cada um dos reagentes com um certo expoente, que é determinado pelo experimento, vezes uma constante. TD é proporcional a A elevado a um expoente alfa, por meio de uma constante de proporcionalidade K. E é proporcional também à concentração de B, elevada a um expoente beta, por essa mesma constante de proporcionalidade. Tá, mas isso parece que não me diz muito, né? O que é esse tal desse K e o que são esses alfa e beta, esses expoentes aqui das concentrações? E é importante aqui a gente destacar que o K ele é uma constante se a temperatura do sistema for mantida constante. Na verdade, é no K, na constante de velocidade dessa reação, que está incluído o efeito da temperatura. Se a temperatura é mais alta, a taxa de desenvolvimento da reação é mais alta. Se a temperatura é mais alta, o K é maior. O mesmo valendo para as temperaturas baixas. Temperaturas mais baixas têm menos energia cinética média nas moléculas, a velocidade da reação é menor e o K é uma constante de um valor menor. Já os expoentes alfa e beta, a princípio, a gente só pode determinar eles experimentalmente, a menos que a gente conheça em detalhes quais são as etapas de ocorrência daquela reação química. E para entender um pouquinho isso, eu vou falar primeiro, antes da gente entrar para o caso mais geral, sobre o que é uma reação elementar. E uma reação elementar é uma reação química que acontece de uma vez só, em uma única etapa. Precisa haver uma única colisão entre as moléculas reagentes. Se essa colisão for efetiva, tiver orientação adequada e energia suficiente, quebram-se as ligações dos reagentes, formando o complexo ativado, e esse complexo ativado se transforma no produto. Então é papum. Chocaram as moléculas reagentes em uma colisão efetiva, vai formar o produto e pronto. Uma única etapa. Nestas reações elementares, a minha lei de ação das massas, onde TD é proporcional à concentração dos reagentes elevada a um expoente, se simplifica para uma situação que a gente consegue entender muito melhor até do ponto de vista da probabilidade das colisões. E essa situação é a seguinte: esses expoentes, alfa e beta, que a princípio só poderiam ser determinados experimentalmente, em uma reação elementar, que se dê em uma única etapa, esses expoentes serão, na verdade, os coeficientes de balanceamento, os coeficientes estequiométricos da substância A e da substância B nessa reação química. E a gente pode entender isso da seguinte forma: o que a gente precisa para essa reação acontecer é A bater com B, com orientação adequada e energia suficiente, no caso das reações elementares, em uma única etapa. Então, se os coeficientes forem 1, o que precisa é uma molécula de A bater com uma molécula de B. E a probabilidade disso acontecer depende da probabilidade de eu encontrar uma molécula de A em um dado local do espaço em um certo instante, vezes a probabilidade de eu encontrar uma molécula de B naquele mesmo local do espaço no mesmo instante. Já que a probabilidade de dois eventos independentes acontecerem é a probabilidade do primeiro acontecer vezes a probabilidade do segundo também acontecer. É como tirar cara duas vezes quando a gente está jogando cara ou coroa. A probabilidade de tirar cara uma vez é meio, e a probabilidade de eu tirar cara uma vez é meio também. A probabilidade de eu tirar uma e depois uma segunda vez cara é meio vezes meio, portanto é 1/4 da probabilidade. Em termos da concentração, em qual sistema eu tenho a maior probabilidade de encontrar uma molécula de A em um determinado ponto do espaço? Em um sistema mais concentrado, que tem mais moléculas por unidade de volume, ou em um sistema menos concentrado, mais diluído, que vai ter menos moléculas por unidade de volume? É no mais concentrado, não é? Então, se os coeficientes de A e de B forem 1,
Está explicado porque a taxa de desenvolvimento da reação química é proporcional à concentração de A vezes a concentração de B. Mas e se o coeficiente de um dos reagentes for diferente de 1? Imaginem que eu tenho uma reação de 2A com 1B formando determinados produtos. Eu poderia interpretar essa reação como 1A mais 1A mais 1B formando os produtos, não poderia? Neste novo exemplo, a probabilidade de acontecer essa colisão é a probabilidade de eu encontrar 1A nesse determinado ponto do espaço vezes a probabilidade de eu encontrar novamente outro A nesse mesmo ponto do espaço vezes a probabilidade de eu encontrar um B no mesmo ponto do espaço. Ou seja, a probabilidade de encontrar A vezes a probabilidade de encontrar A vezes a probabilidade de encontrar B. Portanto, é proporcional à concentração de A vezes a concentração de A mais uma vez vezes a concentração de B. Concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B. Para além das concentrações, aqui na reação elementar, o K também só depende da temperatura, como em qualquer caso em geral, só que aqui os coeficientes alfa e beta, que a princípio seriam determinados experimentalmente, na reação elementar serão os próprios coeficientes estequiométricos, os coeficientes de balanceamento de cada um dos reagentes envolvidos ali. E um exemplo aqui de uma reação elementar é a reação entre o cátion H3O+, o cátion hidrônio do ácido, e o ânion OH-, aquele que é produzido pelas bases. H3O+, mais OH- formam 2H2O. Essa reação se dá em uma única etapa. Um H3O+ choca com o OH-, formando duas águas. Como essa é uma reação elementar, a taxa de desenvolvimento da reação é uma constante que vai depender da temperatura vezes a concentração do H3O+, elevada a 1, que é seu expoente por ser o coeficiente de balanceamento do H3O+, numa reação que é elementar, vezes a concentração do OH-, elevada também a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, seu coeficiente de balanceamento aqui. A velocidade dessa reação dependerá também do K, da constante de velocidade, que é uma função da temperatura. A depender da temperatura, o K será mais alto ou o K será mais baixo. Só que a maioria das reações que a gente pode vir a estudar não é uma reação elementar. Ela não ocorre em uma única etapa. A gente representa ela como uma única equação química, mas na verdade nós temos várias reações químicas que somadas dão esta reação como uma reação global, do mesmo jeito que nós já vimos em vídeos anteriores aqui. Só que macroscopicamente, na hora de observar a reação química, parece que é um evento único, uma reação só, mesmo que do ponto de vista das moléculas estejam acontecendo várias etapas. E neste caso, os coeficientes que vão servir como expoentes da concentração dos reagentes nessa reação, o alfa e o beta, não serão os coeficientes de balanceamento da equação química geral, mas sim os coeficientes de balanceamento da chamada etapa lenta dessa reação química. Que no caso aqui, como nós temos uma reação em duas etapas, é a etapa que possui a maior energia de ativação. Olhando aqui mais em detalhes como acontece essa reação, que na verdade é em duas etapas, nós temos na verdade uma primeira etapa, onde o H2, o gás hidrogênio, reage com duas moléculas de NO, formando uma molécula de N2O e uma molécula de água. Numa segunda etapa, outro H2 reage com o N2O formado na primeira reação, formando uma molécula de N2 e mais uma molécula de água. Somando as duas equações químicas, o N2O, que foi formado na primeira reação e consumido na segunda equação, nem aparece na equação global. Somando as duas, eu tenho 2H2 como reagente, 2NO como reagente, um N2 como produto e 2H2O como produto. Se eu pensasse que essa reação acontecesse em uma única etapa, então que a equação global fosse a única etapa de acontecimento dessa reação, eu esperaria que a lei de velocidade dessa reação fosse uma constante vezes a concentração de H2 elevada ao quadrado vezes a concentração de NO também elevada ao quadrado. Só que não é dessa forma que acontece, essa reação não é elementar. E nessa reação em duas etapas, a primeira etapa é a que tem a maior energia de ativação. A etapa que determina a velocidade da reação é a primeira etapa. É a etapa lenta dessa reação. Se eu estiver jogando água num funil para cair num copo, não importa a velocidade com a qual eu despejo a água no funil, porque ela é muito mais rápida do que a velocidade da água passar pelo gargalo, passar pelo funil.
E é esta segunda etapa, a etapa mais lenta, que vai determinar, no fim das contas, a velocidade do processo como um todo. E o mesmo raciocínio valeria se eu tivesse a situação inversa, a etapa mais lenta primeiro e a etapa mais rápida acontecendo depois. Se eu tiver a água escorrendo por um funil e depois passando por uma peneira, a etapa da peneira é muito mais rápida do que a etapa do funil. Deste modo, a etapa que vai determinar a velocidade do processo é novamente a etapa lenta, a etapa do funil. E um outro exemplo do cotidiano é o trânsito nas grandes cidades. Algumas pessoas têm a impressão de que se elevasse a velocidade máxima de algumas vias, de que as pessoas chegariam mais rápido nos seus destinos. Mas se a gente considerar que esse aumento do limite de velocidade pode causar mais acidentes, que causam congestionamento, o ganho que você teve com as etapas rápidas nos períodos sem congestionamentos, você acaba perdendo, e às vezes até mais do que isso, com essas novas etapas lentas que foram criadas, de cada batida de carro, de cada problema que acontecer desse tipo, devido aos acidentes causados. E aí, como a taxa de desenvolvimento da reação é determinada pela etapa lenta, a taxa de desenvolvimento realmente observada por essa reação é uma constante multiplicada pela concentração de H2 elevada a 1 multiplicada pela concentração de NO elevado ao quadrado, onde o 1 aqui do H2 e o 2 aqui do NO são os coeficientes estequiométricos, os coeficientes de balanceamento da etapa mais lenta, da etapa com a maior energia de ativação. Acontece que, de uma maneira geral, a gente não tem a informação de como que acontece a reação química lá no íntimo das moléculas. Se em uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, a princípio nós não sabemos, nós desconhecemos. Deste modo, nós precisamos determinar experimentalmente quais são os coeficientes que vão ser usados como expoentes da concentração de cada substância reagente participante da reação. E de quebra, é dessa forma que nós conseguimos ter uma visão daquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos, que é um mecanismo microscópico de ocorrência de uma reação química. Ou pelo menos, identificar qual que é a sua etapa lenta. Se eu tenho uma reação genérica, reagente A mais reagente B mais reagente C, formando os produtos D, E e F. E eu quero determinar a TD, a taxa de desenvolvimento dessa reação química, nós vamos ter que analisar os dados de um conjunto de experimentos feitos diversas vezes para essa reação química, onde as concentrações iniciais dos reagentes A, B e C vão ser mudadas de um experimento para o outro. Então, por exemplo, pelos dados expostos nessa tabela aqui. Eu faço a reação uma primeira vez usando uma concentração inicial de A de 2 mol por litro, de B 3 mol por litro e C 1 mol por litro, e eu obtenho uma taxa de desenvolvimento da reação de meio mol por litro a cada minuto. Fazendo essa mesma reação uma outra vez, então coloco ali os reagentes na concentração de 4 mol por litro de A, dobrei a quantidade de A, e mantenho as mesmas concentrações de B da reação anterior, 3 mol por litro e 1 mol por litro para C, e obtenho que a taxa de desenvolvimento, a velocidade da reação, passou a ser 2. Faço uma terceira vez essa reação química, mantendo a mesma concentração de A da segunda, mas dobrando agora a concentração de B, e mantendo C constante, 1 mol por litro ainda. E obtenho ali uma taxa de desenvolvimento da reação também de 2 mol por litro por minuto. Num quarto experimento, eu mantenho a mesma concentração de A da segunda e da terceira tentativas, mantenho a concentração de B igual à da terceira tentativa, mas dobro a concentração de C. Passo de 1 mol por litro para 2 mol por litro de concentração inicial de C. E obtenho uma TD, uma velocidade para essa reação, de 16 mol por litro a cada minuto. A partir desse conjunto de dados, como é que será que a gente faz para determinar quais são os expoentes envolvidos aqui com a concentração de A, de B e de C nessa reação química? Bom, em primeiro lugar, vamos comparar os resultados do primeiro e do segundo experimento, onde as concentrações de B e de C eram as mesmas, tanto no primeiro como no segundo experimento, mas a concentração de A dobrou. Eu dobrei a concentração de A, e o que aconteceu com a velocidade da reação química foi que ela quadruplicou, ficou 4 vezes mais rápida. Deste modo, se eu dobrei a concentração de A e o efeito sobre a taxa de desenvolvimento da reação foi quadruplicado, então isso quer dizer que, como B e C foram mantidos constantes,
eu tenho a taxa de desenvolvimento da reação igual a uma constante, que é o Kzinho da reação, vezes a concentração de B e de C, que foi constante nesse processo, multiplicado pela concentração de A a um determinado expoente. Qual será esse expoente? E nesse caso, o expoente será 2, já que ao dobrar a concentração de A velocidade da reação foi quadruplicada. É como se eu tivesse concentração de A vezes concentração de A na taxa de desenvolvimento da reação química. Quando eu dobro A, eu passo a ter 2A vezes 2A. Dobrei a concentração de A, vou quadruplicar a taxa de desenvolvimento. E desse modo nós determinamos então um dos expoentes, o expoente do A, aqui na lei de velocidade. Para determinar o expoente do B, eu vou precisar pegar outros experimentos. No caso aqui, o segundo e o terceiro, onde a concentração do B varia, a concentração do A é constante e a concentração do C também. E comparando esses dois experimentos, nós vemos que quando os outros reagentes são mantidos em concentrações constantes e a concentração do B dobra, o que acontece com a taxa de desenvolvimento da reação química? No caso, não aconteceu nada. A taxa de desenvolvimento da reação química se manteve constante, ela é independente da concentração de B. Deste modo, eu consigo determinar que o expoente associado ao B é zero. A concentração de B não influencia na taxa de desenvolvimento da reação. Aparentemente, B é um reagente que não participa da etapa lenta. Ele só participa de alguma das etapas mais rápidas da reação. Deste modo, o expoente do B será zero na taxa de desenvolvimento da reação. E a mesma coisa agora nós vamos precisar fazer para o C. Vou encontrar um par de experimentos diferentes, onde a concentração do C muda, então aqui o terceiro e o quarto, e as concentrações de A e de B são mantidas constantes. Analisando aqui esse experimento, quando eu dobrei a concentração de C, a taxa de desenvolvimento da reação química aumentou e aumentou muito. A taxa de desenvolvimento ficou 8 vezes maior quando eu simplesmente dobrei a concentração de C. O que significa que dobrar a concentração de C fez a velocidade dobrar, vezes dobrar, vezes dobrar, ficar 8 vezes maior. Deste modo, o expoente associado à concentração de C é o expoente 3, já que o dobro apareceu 1, 2, 3 vezes no resultado da taxa de desenvolvimento da reação química. Portanto, se o expoente do A é 2, o expoente do B é 0, o expoente do C é 3, a lei de velocidades para essa reação química é uma constante, que depende apenas da temperatura, vezes a concentração de A ao quadrado, vezes a concentração de C elevado ao cubo. Esta reação química é de segunda ordem em A, de ordem 0 em B e de terceira ordem em C, sendo, portanto, uma reação de terceira com segunda de quinta ordem global, que, a bem da verdade, é um tipo de situação um pouco incomum. A probabilidade de 5 moléculas se chocarem no mesmo lugar ao mesmo tempo é muito pequena. Mas do ponto de vista da gente treinar, da gente fazer o exercício, da gente conseguir determinar a lei de velocidade a partir dos dados experimentais, esse exemplo cumpriu aqui o seu papel. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E a próxima sequência de vídeos aqui é sobre equilíbrio químico, que já estão gravados e já estão aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!